Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 70, 70ª aula de um estudo dirigido, que estamos fazendo da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, fundamental, como eu tenho sempre apregoado, para que nós possamos estudar e entender os fenômenos mediúnicos e os fenômenos espirituais e espiritualistas, inclusive. E hoje, nós vamos iniciar um capítulo que ele é, no mínimo, polêmico. É um assunto muito polêmico, causa discussões no meio espírita. Tem gente do contra, tem gente do a favor, tem gente que não sabe o que dizer, tem gente que diz que ainda precisa estudar muito. Eu acho que talvez eu seja um desses, tá? Acho que eu era meio que do contra, mas hoje eu vejo que assim é preciso estudar muito, muito mesmo. Deixa eu contextualizar. Nos romances espíritas, na literatura espiritualista, mesmo na literatura espírita mesmo, sobretudo na obra de André Luiz, lá na Vida no Mundo Espiritual. Quando você lê lá o Nosso Lar, por exemplo, vamos falar do Nosso Lar, que é o livro ícone, não é? Da obra do André Luiz, embora eu aconselho muito a ler todos os livros da obra da série André Luiz. Se eu não me engano, são 15 livros, eu acho. Nosso Lar, Missionários, os Mensageiros, Missionários da Luz e por aí vai. Recomendo, é uma leitura de altíssima qualidade, muita lição para aprendermos. Mas qual é a questão? Afinal de contas, o mundo o mundo espiritual é material ou é imaterial? A doutrina espírita, Allan Kardec afirma, os espíritos afirmam, Allan Kardec, que é um mundo imaterial. Nós chamamos o mundo espiritual geralmente de mundo invisível, mundo imaterial, mundo, enfim, dos desencarnados, outra dimensão e por aí vai. Mas quando você lê uma obra como Nosso Lar, que tem até filme, já, você vê que no mundo espiritual temos as colônias espirituais, com prédios, com automóveis até que voam, como no caso do Aeróbus. Os espíritos possuem vestes, os espíritos se alimentam, quer seja de uma sopa lá, meio rala e tudo, mas de qualquer forma é um alimento, tem água e tudo. Bom, isso, para ser bem sincero, para mim mesmo me incomoda um pouco, porque ele vai contra ao que os ensinos de Allan Kardec ensina. E aqui, a partir daqui, por favor, eu não quero criar polêmica. Se você que está me ouvindo e me vendo agora, você é daquele ou daquela que acredita que não, no mundo material tem carro, tem roupa, tem alimento, tem casa para morar, se você acredita piamente nisso e não duvida, tranquilo, tá tudo bem, é a sua visão. Eu penso um pouco diferente, tá? Eu penso um pouco diferente, mas eu não vou chegar aqui para você e dizer, eu estou com a razão, eu estou com a verdade. Eu não possuo verdades. Eu sou um mero pesquisador, eu sou um mero estudioso e eu presto atenção no que a doutrina espírita fala, no que as obras de Allan Kardec nos ensina. Eu, Marcos Vinícius, preponderantemente acredito e sigo os ensinos de Allan Kardec. Então, a esse respeito, com relação a essa materialidade do mundo espiritual expressa nas obras de André Luiz, e claro, não é só André Luiz que fala dessa materialidade, não. A Dona Ivone do Amaral Pereira, ela fala de cidades também no mundo espiritual. Aliás, essa história de cidades no mundo espiritual é uma coisa mais antiga do que possamos imaginar. Os romanos falam dos Campos Elíseos, Os gregos falam do Olimpo, lá a morada dos deuses e por aí vai. Enfim, tem até a cultura céltica fala do Valhalla, a morada dos mortos, dos guerreiros que tombam em combate
honrosamente. Então, na literatura e no imaginário humano não faltam alusões a uma materialidade pós-morte. Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos transmite a respeito disso. E aí a escolha no que acreditar ou no que não acreditar, a posição é sua, meu amigo e minha amiga. É você que vai decidir o que você pensa sobre isso. Vamos falar muito sobre isso, acerca disso, né? Muitos detalhes, nem começamos ainda. Vamos começar agora e ao longo desse capítulo, com certeza, vamos elucubrar, vamos analisar e tentar debater acerca de um grande número de coisas. Bom, vamos iniciar o que diz a doutrina espírita, Allan Kardec, no capítulo 8, segunda parte, capítulo 8, que se chama Laboratório do Mundo Espiritual. Nesse capítulo nós veremos vestuários dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curativa. Olha só, o magnetismo de cura. Vamos abordar, ou pelo menos Kardec aborda esse temário, né, esses subtemas nesse tema mais abrangente, Laboratório do Mundo Espiritual. E já o invisível, já no item 126, Kardec escreve o seguinte: dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, roupagens, ou mesmo com seus trajes ordinários. As roupagens parecem ser um vestuário geral do mundo dos espíritos. Mas pergunta-se, onde vão buscar esses vestuários em tudo semelhantes aos que usavam em sua vida, com todos os seus acessórios? E é interessante a pergunta, porque aqui a roupa, aqui no nosso mundo, mundo material, a roupa que nós vestimos, né, essa camisa que eu estou vestindo, a roupa que você usa, nós compramos nas lojas. E as lojas, por sua vez, elas compram nas fábricas, né? Nas fábricas de roupas, né? Enfim, e os espíritos? Tem fábrica de roupa no mundo espiritual? Até brincando assim, tem uma Riachuelo espírita, uma Renner espírita, ou o que seja? Bom, é certo, né? Kardec continua. É certo que não os levaram consigo, uma vez que os objetos reais estão ainda aqui, sob nossos olhos. De onde provém, pois, os que usam no outro mundo? Pergunta excelente, né? Esta questão tem sempre intrigado muito, mas para muita gente era simples negócio de curiosidade. Entretanto, ela confirmava uma questão de princípios de uma grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que encontra igualmente aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que tinham experimentado. Vê-se de cara já que a situação não é simplista, não. Não é simplista. Mas vamos continuar, ainda no item 126, que ele é longo. Podia-se, até certo ponto, certificar-se do vestuário, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. Já não ocorre o mesmo com os objetos acessórios, como, por exemplo, a tabaqueira da visita da senhora doente, de que falamos lá no número 116. Anotemos a esse respeito que não se tratava ali de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado aquela que ele tinha quando estava ao pé do leito da doente? Lembrando aqui, observe que primeiro Kardec faz uma distinção. É que a roupa, o espírito, nas aparições, ele está sempre lá com a roupa. Mas quando ocorre a materialização de um objeto,
Aliás, vale a pena retornar esse número. Vai lá no livro dos Espíritos, perdão, aqui no livro dos Médiuns, lá na questão 116. Vale a pena rever esse assunto aqui, né? Trata-se de um espírito que, em estado de sono, ele se apresenta a uma senhora e se apresenta com a costumeira tabaqueira dele. Tabaqueira era um móvel, uma caixinha, às vezes, um artefato que as pessoas colocavam um tabaco, que era uma espécie de pó, que algumas pessoas antigas tinham. O meu avô ainda vi isso com o meu avô. Eles ficavam cheirando aquele pó, que aliás arde pra caramba. Uma vez eu cheirei e arde muito. Enfim. Kardec continua. Poderíamos citar um grande número de casos nos quais os espíritos dos mortos ou dos vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Veio-nos então um pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Olha só, essa parte quintessenciada é o que? A parte perispiritual, é a parte do perispírito. Observe que perispírito, de cara, já anota aí, perispírito é algo, o conhecimento sobre perispírito, já vou adiantando, é algo fundamental para que nós possamos entender esse fenômeno, tá? E aqui Kardec já começa, né, afirmando que trata-se de uma matéria quintessenciada. E lembrando que na definição de perispírito do próprio Kardec, ele admite como sendo feito de uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria de uma quinta dimensão, né? Não é de uma quinta dimensão, é de um tipo de matéria. Na verdade, a quinta essência é uma matéria se comportando como luz. Os estados da matéria, né, os estados físicos da matéria. Nós conhecemos o estado sólido, líquido, gasoso, o plasma, que é a matéria que forma as estrelas, o Sol, e o estado quintessenciado da matéria, que inclusive já é demonstrado pela física, é a matéria se comportando como luz. Interessante que bem antes dessa propriedade da matéria ter sido demonstrada, Kardec já falava sobre isso. Bom, esta teoria, Kardec continua ainda no item 126, esta teoria não era desprovida de verossimilhança, mas era insuficiente para explicar todos os fatos, sobretudo um que parecia dever frustrar todas as interpretações. Até então não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, ou seja, você pode tocar, ele pode abraçar, você sente o calor e por aí vai. Mas esta tangibilidade não é senão momentânea, e o corpo sólido se desvanece igual a uma sombra. Ou seja, a materialização que o perispírito provoca, Kardec lembra aqui, e esse dado é muito importante, é algo assim furtivo, é algo real, sim, ocorre o teor sólido, mas é rápido, logo se desvanece. Ou seja, a materialização de objetos que os espíritos provocam é algo de curta duração. Esse dado é muito importante. Anotem isso aí. Segundo o estudo aqui de Allan Kardec, a materialização por parte dos espíritos é algo sim real, mas que não é longevo, não é de algo durável, é algo que dura muito pouco. É algo momentâneo, só naquela hora mesmo da aparição, da conversação, da manifestação. E Kardec continua, já é um fenômeno muito extraordinário. Espera ainda. Isso, já é um fenômeno muito extraordinário. Mas o que o é também é ver-se produzir a matéria sólida, persistente, como o provam numerosos fatos autênticos.
e, notadamente, o da escrita direta, do qual falaremos com detalhes num capítulo especial. Sim, é muito interessante esse fato da escrita direta. A escrita direta é a pneumatografia, inclusive, nós veremos isso mais adiante. É o fato de que o espírito pode escrever diretamente, sem o concurso do médium. Sim, tem escrita sem médium, mas isso é algo, como nós veremos mais adiante, eu não vou entrar em detalhes aqui não. Todavia, e Kardec conclui o item 126 da seguinte forma: todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos nesse momento, e que é uma das suas aplicações mais positivas, nos anteciparemos quanto à ordem na qual ele deve vir. Ou seja, essa escrita direta, ela é tão real, tão contundente, que Kardec, ele até comentou, né? Vamos estudar isso mais adiante, mas ele vai adiantar aqui um pouco, no item 127. Vamos ver o item 127, terminar nele, tá? A aula de hoje. Item 127. A escrita direta, ou pneumatografia, é aquela que se produz espontaneamente, sem o concurso, quer da mão do médium, quer do lápis. Pronto, é a escrita direta. A escrita aparece sem necessidade de lápis, sem da mão do médium, na verdade, sem nem precisar do médium. E Kardec continua: basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar de não ser vítima de alguma fraude, dobrá-la e depositá-la em alguma parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel e, se houver condições convenientes, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, encontram-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo discursos, o mais frequentemente com uma substância acinzentada, análoga à aparência do chumbo, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprensa. Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito rara, porque há pessoas que o obtêm com muita facilidade. Se se colocasse um lápis com o papel, poder-se-ia crer que o espírito dele se serviu para escrever, mas do momento em que o papel está inteiramente só, é evidente que a escrita está formada por uma matéria depositada de uma matéria depositada. A pergunta é: de onde o espírito tomou essa matéria? Tal é a questão, a solução da qual vamos ser conduzidos pela tabaqueira de que falamos a toda hora. Interessante, né? Esse fenômeno da escrita direta. Você coloca um papel. Kardec fazia assim: ele pegava um papel, se certificava de que não tinha nenhuma fraude, né? Hoje nós sabemos que existem certas canetas que você pode escrever no papel e você não vê nada. Ela só se torna visível por luz infravermelha. Então você olha ali, já ocorreram muitas fraudes a esse respeito. Porque no papel não tem nada, você só consegue enxergar através de uma lanterna infravermelha. Tem também um tipo de escrita que você pode escrever usando uma certa substância, que você colocando algo ácido, por exemplo, você pega um suco de limão e joga sobre o papel, você vai ver os caracteres que tinham sido escritos. Então veja a perspicácia de Kardec, porque há uma série de fatos que podem servir de embuste, enganação, fraude mesmo. Então Kardec está lembrando para isso. Mas Kardec fazia muitas vezes isso. Ele pegava uma folha de papel, dobrava, colocava dentro de um livro, a folha de papel previamente testada, né? Colocava dentro de um livro, colocava o livro dentro de uma gaveta, trancada com chave, numa sala trancada, e só ele, o Kardec, tinha a chave, nem Dona Amélia tinha, e eis que às vezes caracteres apareciam do nada, escritos na folha. Essa é a pneumatografia. Muito interessante, né? Interessante mesmo. E vamos encerrar por aqui, né? Já observem que esse capítulo promete. Tem muito o que falar, muito o que explicar. Aqui é só o início.
Vamos debater muitas coisas a respeito. Mas aí, já vão pensando, já vão estudando, já vão lendo, já vão refletindo. O que você acha a esse respeito? Você acredita que tem matéria no mundo espiritual? Ou acredita que não? Ou não sabe? Talvez seja uma resposta talvez a mais honesta, né? Eu não sei, mas cada um tem a sua resposta. E assim nós terminamos a aula 70, muito aí o que estudar, né? Muito o que refletir. Nos encontramos então na próxima semana. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e até a nossa próxima videoaula. Cuidem uns dos outros, isso é que é o mais importante. Tchau.